posso, sim, fazer lá no pé do talude um outro tipo de contenção, que seria pegar esse muro que já começaram a fazer, não fazer ele baixinho, mas fazer ele um pouco alto. E isso é o suficiente para a estabilidade de um talude. Dentro disso, o outro lado, nessa foto 5, deixa eu ver, do outro lado, as lonas, aquele talude está caindo. E o que fizeram ali? Nada. Então, essa de dizer que isso é uma preocupação contra a interrupção de tráfego, eu já ouvi muito esse tipo de coisa. Agora, faltou seriedade nisso aí. Se eu tenho uma preocupação, eu tenho que proteger os dois lados, principalmente aquele lado onde eu estou vendo rupturas. Enquanto do lado de cá estou vendo uma vegetação tranquila, demonstrando estabilidade a essas alturas. Agora, a obra é desnecessária. E que me provem o contrário disso aí, quais foram os estudos feitos para que gastasse a fortuna. Esse tipo de obra, esse tipo de adiantamento é uma obra cara. Por que esse investimento nesse local que não tinha nenhuma evidência maior de ruptura? Sendo que eu tinha outras soluções, a estabilidade do talude e da estabilidade das moradias. Doutor, eu não tenho uma casa só com trincado em decorrência de movimentação do terreno. Eu não tenho nenhuma trinca no terreno natural que me mostre que isso aí está sob risco. Eu tenho uma vegetação que me mostra que tudo ali está tranquilo. E quando eu estou dizendo que é desnecessário, é a partir desses dados. Ao lado, paralelo ou semelhante, que eu possa aplicar. Então, eu escrevi sobre as moradias já demolidas. Um dos artifícios que a gente tem é comparar. Eu fiz uma comparação das casas que existem lá, da topografia que tem. São casas no plano. Se eu tivesse uma encosta que metade das casas estão na encosta, metade estão no plano, tudo bem. Não, todas estavam no plano. Todas tinham as mesmas condições geológicas, ou seja, existem situações, ainda numa faixa pequena, dali para frente, e o senhor conhece bem Belo Horizonte, tem situações que aquelas faixas de filito jogam a edificação no chão. Entretanto, poucos metros adiante, onde já não existe aquela rocha, não vai. Não é o caso aqui. Toda a geologia ali mostra a mesma qualidade. Então, sob condição de geologia, é igual onde é que está e onde é que estava. Sob condição geotécnica, não vejo nada diferente. Sob condições geométricas, da mesma forma. E com condições estruturais, o que eu tenho nas casas de hoje pressupõe que nas outras casas tinham situações semelhantes. Então, a minha conclusão foi, conclui que a remoção das moradias obedeceram critérios não técnicos, desconhecidos, não cabendo nesse momento outras considerações. Por que demoliram? Não sei. Mas o exemplo que eu tenho que nas casas que estão lá hoje, nas condições já, mostra que muita casa que foi demolida desnecessariamente. De poder, certo, batalhar por uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão significante. Vou continuar, sim. Gostaria de ter tido acesso, não conheço esse documento que foi de contestação ao meu laudo. As argumentações que o senhor falou aí foram muito teóricas, certo? Que eu não estou seguindo a BNT, qualquer coisa assim. Tudo bem, vou aprender, vou seguir. Agora, eu gostaria de ter isso com bastante clareza. Doutora Silmara, por favor, me repasse isso aí. E o senhor conte, doutor Domingos, que vou levar essa questão com a máxima seriedade nos aspectos geológicos e geotécnicos. Quanto ao outro aspecto da faixa de domínio, eu sei que não é da minha área ir até isso aí. O que eu posso fazer e que fiz é numa imagem dessa aí, demonstrar o que é graficamente a largura de uma faixa e outra. Agora, todo esse desenvolvimento aí do processo que envolveu o estabelecimento de faixa de domínio, a ocupação dessa área, eu posso ajudar com muito prazer os advogados, mas está muito além do que eu consigo raciocinar positivamente. Várias casas então derrubadas e de fato isso merece ser revisto, e acho que a participação que deveria ter sido feita de forma coletiva, ela seria a melhor forma de
de privilegiar, né, a gestão democrática das cidades, né, o princípio do Estatuto das Cidades. Então, de fato, causa espécie uma empresa, mesmo que seja concessão ali, né, mas gerir um tema de política urbana, um tema que tem a ver com diversas dimensões, né, competências, a própria prefeitura, né, a União também, eu creio que é importante, de fato, a gente ter uma configuração de um novo governo, né, que vai, querendo ou não, traçar linhas aí de atuação, podem ser diferenciadas também, né, em relação aos territórios da União. Então, ou seja, a gente tem um conflito que precisa ser desenvolvido e elaborado e que se opine ali todos os órgãos, de fato, que têm alguma pertinência com esse caso, né, das famílias, um caso gravíssimo, né, que a gente tem visto de violação de direitos humanos. Eu creio que esse processo todo deveria ser feito, na realidade, doutor Domingos, a partir de uma REURB-S e não a partir de um processo de reintegração de posse em que as famílias estão sofrendo ali violências e de uma empresa que nunca teve a posse real desse terreno. Então, ou seja, em ponto de vista das formalidades, o processo de reintegração de posse ele é uma espada sobre a cabeça das famílias. E eu entendo que essas famílias têm um direito subjetivo à regularização fundiária e esse processo como um todo deveria estar sendo discutido, então, em torno de uma REURB-S. Sabemos que o Ministério Público, né, a Defensoria, entidades, os entes federativos têm competência para requerer. Então, de fato, a discussão de uma regularização fundiária profunda e plena não está sendo feita em nenhum momento por essa empresa MRS. E sabemos que há instrumentos, né, de regularização fundiária mesmo em terra pública. A própria Lei 13.465, ela prevê ali instrumentos também destinados para a terra pública e estamos vendo então, de fato, uma discussão centrada na urgência, né, de uma remoção colocada ali pela MRS, mas sem, de fato, um processo de gestão democrática mais profundo e que está violando com isso, né, os direitos dessas várias famílias. Então, acho que se eu fosse de fato propor, né, seria isso. A gente já está estendendo em conversas e mediações esse conflito, mas o abrigamento geral desse conflito deveria ser no âmbito de assegurar o direito por um processo de REURB-S e não por um processo de reintegração de posse e de expulsão das famílias. Então, eu queria colocar dessa forma. Eu até aqui um abraço para os moradores também, estão na resistência justa, legítima e que não podem ver ali, né, a sua vida, a sua memória, as suas relações desintegradas por uma ação de reintegração de posse. Então, vou nessa linha de fato que o que deveria acontecer é um estudo profundo, então, das condições, né, que já foram desenvolvidas um pouco aqui de ocupação, mas que essa comunidade fosse restabelecida em sua plenitude, com a indenização, inclusive por danos morais, essas famílias que sofreram ali com um acordo sob o visto de consentimento ali que foi realizado. Então é isso, obrigado. Muito importante é que se faça justiça, para que as coisas sejam realmente apuradas, sejam esclarecidas, de uma forma que essa situação seja resolvida realmente, não uma opressão de uma empresa que não está respeitando essas pessoas, esses moradores de décadas no local. O Moisés comprou o terreno de uma pessoa que já morava lá, já tinha outras pessoas ocupando o local. Então, a ocupação é muito antiga. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos queria bem. Confiar em seu amor é reclamar Deus, doutor, mas nossos direitos vem. Nosso direito